Minha saudação aos queridos amigos, aos amados irmãos que têm nos acompanharam durante essa semana, nesse estudo da lição número 8, onde o título era Ministrando como Jesus. O verso para meditação, ou o verso áureo, como foi conhecido, que estava no livro de Mateus 9,36, tem o seguinte texto: Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando estudamos sobre a vida de Jesus, é um estudo sempre maravilhoso, espetacular, porque nos ensina a verdadeira realidade de como ser um cristão verdadeiro. Perceba que Jesus não se preocupava com doutrina, Jesus não se preocupava com a visão que as pessoas tinham dele. Ele fazia a vontade divina, e isso é que tornava a vida de Jesus um ministério de resultados positivos. E hoje devemos seguir os mesmos passos de Jesus, devemos olhar as pessoas que têm necessidade e dessa forma vamos fazendo a nossa parte. O estudo da semana foi abençoador, foi um estudo prático, foi um estudo que nos levou assim a conhecer um pouco mais como Jesus utilizava a forma que ele utilizava, a técnica da bondade, da solidariedade, de pensar nos outros, de olhar as necessidades das pessoas, nem mesmo se importando com ele mesmo. Jesus se importava com as pessoas, ele estava interessado nas pessoas. E Jesus, ele executava milagres, mas ele não queria apenas realizar milagres, ele queria atender às necessidades das pessoas, realizar os milagres e também curar a parte espiritual das pessoas, a alma das pessoas. Porque não adianta nada uma pessoa ser curada, mas continuar no vazio existencial, sem Deus, com aquela situação assim, de depressão. É preciso que a alma da pessoa seja então curada. Então, quando nós ministramos hoje algum tipo de oração para alguma pessoa, quando nós falamos palavras de conforto para aliviar o sofrimento psicológico e emocional, também temos que pensar na parte espiritual da pessoa, que é muito importante. Jesus reconhecia que o mundo precisava de uma demonstração do evangelho prático. Por isso, ele teve uma vida prática para nos ensinar como devemos realizar a sua obra. O testemunho de uma vida semelhante à de Jesus Cristo é uma vida que assim, nós temos que nos comprometer a ter. E essa vida significa servir aos outros. Nem sempre as pessoas querem servir aos outros. Todos querem ser servidos, mas servir aos outros, isto é uma atitude divina, que Jesus Cristo deu esse exemplo. E Ele quer que nós façamos isso falando, pregando, executando a obra que Ele nos deixou. Por isso que o estudo dessa semana foi um estudo prático. Jesus utilizou-se de algumas parábolas, Jesus utilizou-se de alguns símbolos para mostrar como nós devemos ser nesta vida. As atitudes de Jesus com as pessoas foram atitudes assim de procurar o bem nos outros. Ele sempre procurava o bem nos outros. Ele sempre olhava as pessoas e via o que as pessoas poderiam ser no futuro em suas mãos, e não o que as pessoas eram naquele momento. Nos faz lembrar da história do grande escultor e pintor Michelangelo, que estava indo um domingo tomar sorvete com os amigos numa das praças da Itália, quando de repente ele olhou para um córrego, parou por um momento e, olhando para o córrego, ficou olhando um grande bloco de mármore que estava afundado na lama fétida daquele córrego. Ele parou, desceu o barranco, nem se importou com a roupa que ele estava. Os amigos ficaram pasmos e fizeram um chamado a ele: você está maluco? Vamos tomar um sorvete. Ele apalpou aquele bloco de mármore e disse: amigos, podem ir, eu não vou tomar sorvete, eu tenho uma tarefa a fazer. E os amigos disseram: o que você vai fazer? Ele disse: eu vou levar esse bloco de mármore para o meu estúdio. Mas é um bloco que está aí no meio dessa lama, como é que você vai tirar isso daí? Ele disse: eu vou dar um jeito. Mas por que você vai levar esse bloco para o seu estúdio? Um bloco assim deformado desse jeito, se está aí porque não presta para nada, jogaram fora. Ele disse: tem um anjo preso aqui dentro, eu vou libertá-lo. E ele fez então a escultura do anjo Gabriel, que está hoje no Museu de Roma. Então, Michelangelo, quando olhou para aquele tosco bloco de mármore, ele não viu a brutalidade da pedra. Ele viu a obra que estava para ser assim esculpida naquele bloco.
Jesus, quando olhava para as pessoas, ele olhava e via o que a pessoa poderia ser em suas mãos. E nos ensinou que ao olharmos para uma pessoa, para um alcoólatra caído na sarjeta, para uma pessoa usando droga no meio da rua, para aquele monte de drogados na Cracolândia, ele nos chama para a compaixão. Eu tenho um amigo pastor que ele sai de vez em quando com os jovens da igreja, sábado à noite, e vai nesses lugares onde há pessoas que a sociedade considerou como perdidas. Ele visita locais onde tem prostitutas, onde tem pessoas drogadas, onde tem pessoas morando embaixo dos viadutos, e ali leva um livro, leva uma flor, leva ali um alento, leva um folheto e ora com as pessoas. E tem sido uma bênção para os jovens que o acompanham, praticando esses atos de bondade e de solidariedade cristã. Jesus Cristo usou duas ilustrações. Ele diz: vocês precisam ser como o sal da terra. Vocês precisam ser como a luz do mundo. O sal que tempera, que modifica, que dá sabor, que torna uma alimentação mais saborosa e completamente apetitosa. Sejam assim, disse Jesus. Modifiquem o ambiente onde vocês estão. Tornem as pessoas felizes com sua presença. Quando você chegar, as pessoas devem perceber que você chegou no ambiente, porque você é o sal da terra. Quando você chegar, as pessoas param de fazer o que estavam fazendo, porque chegou alguém especial. Existe na África do Sul uma estátua de um dos grandes missionários daquele local. Fizeram uma estátua dele assentado numa cadeira e colocaram a estátua bem ali numa esquina perto da igreja. Sabe o que acontece? Os negros, quando vão aos bares beber, eles dão a volta no quarteirão só para não passar em frente da estátua, porque eles respeitam aquele missionário. E até, veja, quando ele estava vivo e agora morto, eles têm aquela homenagem, porque aquele homem ajudava todos eles. Quando um cristão chega num ambiente, as pessoas devem perceber que chegou uma pessoa diferente, uma pessoa ligada ao Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, por isso, Jesus nos convida, nos desafia a sermos pessoas totalmente diferentes. Por isso, nós temos que modificar aquilo que está ao nosso redor. Jesus comparou a vida do cristão ao sal e à luz, porque são elementos que podem modificar as coisas, o ambiente, o local onde estão. Jesus tratava as pessoas de forma amorosa. Ele não desconsiderava nenhuma pessoa, por pior que fosse. Ele se juntava com os publicanos, e até os fariseus argumentavam e interrogavam os discípulos: o vosso mestre se assenta com os publicanos e pecadores? Querendo dizer, esse homem é mestre e está se juntando com essa classe desacreditada, desqualificada. Jesus Cristo disse: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se eu estou aqui porque as pessoas necessitam da minha presença. Jesus, uma ocasião, ele ajudou duas pessoas de forma inédita. Ajudou um centurião que estava com um servo doente e pediu que Jesus curasse o seu servo. Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não precisa ir, Jesus, dá uma ordem. Eu creio que se o Senhor der uma ordem, a doença desaparece agora. Jesus arregalou os olhos, disse: como é que é? O Senhor deu uma ordem, porque eu tenho pessoas que estão sob minhas ordens. Se eu der uma ordem, a pessoa obedece. Eu tenho certeza, se o Senhor der uma ordem agora, meu servo vai ficar curado. Jesus disse: impressionante, nunca vi uma fé como a sua. Que Deus te abençoe. O homem foi para casa feliz, chegou em casa, o servo estava curado. Jesus também falou com um escriba que tentou interrogá-lo sobre os mandamentos. Jesus perguntou e o homem respondeu. E Jesus disse: olha, você não está longe do reino dos céus, hein? O homem saiu feliz porque foi elogiado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia tratar as pessoas de forma abençoadora. O apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor Jesus Cristo, ele sempre ajudava as pessoas com amor. E ele pediu que nós devemos crescer nesse amor. Isaías diz assim que a cana quebrada ou a cana rachada, Jesus não vai quebrar. E nem vai apagar o pavio fumegante. Porque representando, se tem uma pessoa fraca, Jesus não vai bater para a pessoa morrer. Se tem uma pessoa que está doente, Jesus vai curá-la, vai ajudá-la. A sogra de Pedro estava doente. Jesus chegou e tirou a febre daquela mulher. E diz a Bíblia, e ela passou a servi-los. Percebe? Como existe assim um retorno positivo naquilo que Cristo faz por uma pessoa. Quando você executa a obra de Jesus e a pessoa recebe uma graça, acredite,
haverá um retorno positivo de glória a Deus, de serviço a Deus. Era assim que Jesus tratava as pessoas. Nossas palavras devem ser palavras encorajadoras, repletas de graça. Jesus mostrou a graça divina para com os seres humanos, curou as pessoas, ajudou aqueles que estavam encarcerados, tirou as pessoas do túmulo, ajudou as pessoas que estavam enlutadas, a viúva de Naim. Jesus encontrou-se com o funeral do filho dela e disse para ela: não chores. Como não chore? O filho havia morrido, o único esteio que ela possuía. E Jesus disse para o moço: levanta-te. E o moço acordou do sono da morte e ele o entregou à mãe. Que alegria para aquela mãe ver aquele filho outra vez vivo. Como as pessoas ficaram surpresas com o milagre de Jesus. Jesus não fez isso para se mostrar, mas para acabar com o sofrimento daquela mãe e dizer àquelas pessoas que estavam em volta que eles podiam crer num amanhã diferente, num amanhã onde Deus poderia estar resolvendo os problemas mais impossíveis, como o caso da morte. Por isso, ele diz que não apagará a brasa que restar na vida de uma pessoa. Então, nós temos que imaginar que Jesus, ele nos dá essa incumbência hoje, de sermos pessoas que levem uma palavra de graça para as pessoas. Jesus quer que nossas vidas sejam vidas onde representem o elemento essencial da vida de Jesus, que era o amor. E nós temos que ter esse amor. Impossível um crente, um cristão que não tenha amor pelo seu semelhante. Impossível uma pessoa que se nega a dar alguma coisa para o seu semelhante, quando Deus nos dá tudo de forma graciosa. Por isso Jesus falava a cada espírito de maneira assim plena e apelava a cada coração. O ministério de Jesus foi um ministério de cura, porque ele fazia questão de tirar o sofrimento das pessoas, não deixava as pessoas sofrer, ele ministrava as necessidades que as pessoas possuíam, e dessa forma ele ia então promovendo nas pessoas o conforto e a esperança de uma nova vida. Jesus Cristo reconciliava as pessoas com Deus através do seu ministério. Ele fez isso com o paralítico, ele curava fisicamente e espiritualmente. O paralítico que lhe foi trazido, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados, toma a tua cama e anda. As pessoas criticaram, mas ele disse: não quero saber, eu tenho autoridade para perdoar pecados porque sou filho de Deus. E dessa forma, Jesus ministrou a cura física e a cura espiritual para aquele homem. Para a mulher com hemorragia, na visão dela, ela só tinha uma chance de tocar em Jesus. Imagine aquela mulher andando com hemorragia, a fraqueza que ela tinha. Imagine essa mulher quantos panos usava durante o dia para reter o fluxo de sangue. Ela não podia demorar muito tempo no meio da multidão. Se ela fosse descoberta, ela seria apedrejada, porque era impureza ter um fluxo de sangue e andar no meio das pessoas. Tocar nas pessoas deixava as pessoas imundas. E essa mulher só tinha uma chance: tocar em Jesus. Ela tocou. Imagine uma pessoa com dor de coluna, quando toma um remédio e a dor passa, a pessoa fica num alívio maravilhoso. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca que está matando a pessoa toma algum tipo de comprimido e aquele desaparece, aquele alívio aparece. Essa mulher estava agoniada, angustiada, sofrendo com uma dor no corpo, o corpo definhando. Quando ela tocou em Jesus, aquilo desapareceu. Ela sentiu que aquele fluxo de sangue estancou naquele momento. E ela deve ter caído num choro de alegria. Jesus disse: saiu o poder de mim. Ele olhou em volta. Os discípulos disseram: Senhor, todos estão te apertando. O Senhor não pode dizer uma coisa dessa. Quem tocou em mim? Jesus disse: de mim saiu o poder. E aquela mulher veio até Jesus. Disse: Senhor, eu toquei. Queridos, Jesus disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Aquela mulher tocar em Jesus, um mestre, era digna de ser apedrejada. Qualquer fariseu rapidamente iria promover ali a execução daquela mulher. Mas Jesus simplesmente disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Diz que aquele mal deixou ela naquele instante. E ela foi para casa feliz. Que testemunho essa mulher deu para a sua vizinhança. Uma mulher que não poderia mais viver em casa com a família porque era impureza, vivia separada. E agora voltava para casa completamente abençoada. Jesus Cristo fez isso por essa mulher. Por isso, Jesus Cristo era uma pessoa que, ele curava de forma física e espiritual.
Não adiantava nada curar de forma física, se Jesus não curasse de forma espiritual também. Por isso, as pessoas que foram todas curadas por Jesus, elas morreram depois. Mas elas morreram com a consciência de que estavam servindo a Deus. Foram pessoas que testemunharam do poder de Deus em sua vida. Por isso, essas duas pessoas, o paralítico e a mulher, exemplificaram que Jesus Cristo curava, além da forma do físico, ele também curava com o toque da fé. Ele curava de forma espiritual. Ele curava os enfermos do corpo e da alma e pregava o Evangelho. Ellen White, no Conselho sobre Saúde, página 396. Ela diz dessa forma: Jesus curava os enfermos do corpo e da alma e pregava o Evangelho. Em sua obra, a cura e o ensino estavam intimamente ligados. Eles não devem ser separados hoje. O ministério de Jesus era um ministério abençoador e nos ensina três coisas. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Deve ser também a nossa tarefa hoje em dia. Se nós não pudermos curar de forma espiritual ou física, melhor dizendo, de forma física, a cura espiritual tem que ser ministrada para que a pessoa possa saber. Muitas situações nós não vamos conseguir fazer. Os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E Jesus disse: esse tipo de espírito só sai com jejum e oração. Então, certos tipos de doença vai precisar da intervenção divina. E muitas vezes não vai acontecer a cura. Porque nós não temos condições de executar tudo que Jesus executava. Mas temos que colocar nas mãos dele para que ele possa então realizar a obra na vida daquela pessoa. Jesus curava multidões, mas ele tinha sempre uma meta: ensinar as pessoas. Isso era importante, ensinar. Por isso, Jesus disse: ide e ensinai, na grande comissão, ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Queridos, Jesus tinha prioridade com as pessoas. Jesus se importava com a vida das pessoas. Ele ensinava as pessoas a viver uma vida cristã de maneira plena. Por isso era importante que hoje é importante que nós nos foquemos nessa parte. O que importava para Jesus era justamente levar a pessoa ao conhecimento do plano da salvação. E ele executava isso pensando na vida da pessoa. Ele chegou a dizer: olha, na vinda do rei, na vinda que era ele, diz, na vinda do Filho do Homem, ele vai separar os bodes ou os cabritos das ovelhas. E nós temos que aprender que temos que ser ovelhas, ou seja, temos que ter a mansidão. O meu pai me colocou para cuidar de ovelhas, e ele, nesse cuidado que teve, para que eu cuidasse de ovelhas, ele comprou alguns cabritos, alguns bodes, e era triste cuidar dos cabritos. Os cabritos davam cabeçada nas ovelhas, as ovelhas ficavam quietas, aguentando tudo, e os cabritos davam aquelas cabeçadas. Não era fácil cuidar dos cabritos. Jesus disse: meu pai, ele vai me enviar nessa terra, para que eu separe as ovelhas dos cabritos. Não podemos ser cabritos, teimosos, dando cabeçada nos outros. As ovelhas são resignadas, elas se ajudam umas às outras, e dependem muito do pastor, para a comida, para a bebida e para a proteção. É isso que Jesus está dizendo para nós através da lição desta semana. Eu quero terminar a lição desta semana dizendo a você que foi uma lição abençoadora para a nossa vida, porque é a lição que nos ensinou que devemos praticar a bondade sem esperar nenhum tipo de retorno, a não ser o espiritual ou a recompensa que vem de Deus. Uma vez um rapaz que era vendedor de livros, estava passando em uma rua, estava com fome, já estava perto das 14 horas, 2 da tarde. Ele disse: nessa casa eu vou pedir comida, em vez de ofertar o livro. E ele chegou perto da casa, bateu, mas quando uma pessoa veio atender, ele desmoronou seus argumentos de pedir comida, porque veio uma linda moça pedir, atendê-lo, e disse: pois não? Ele disse: você tem um copo de água, por favor? A moça viu que ele estava com fome pelo aspecto dele, já desfigurado, meio pálido. A moça foi lá dentro, pegou um copo de leite bem grande e trouxe para ele. Disse: olha, eu acho que leite talvez seja melhor do que uma água para você. Quer comer alguma coisa? Ele disse: talvez, não sei. Ela disse: vou buscar alguns biscoitos. Deu para ele, ele comeu os biscoitos, bebeu o copo de leite, agradeceu àquela moça e disse: quanto lhe devo? A moça disse: não deve nada. Minha mãe me ensinou que a gente deve atender as pessoas e sermos bondosos como Jesus foi. O tempo passou, o moço foi embora, ele pensava em desistir dos estudos, mas a bondade daquela moça fez com que ele continuasse seus estudos. Ele formou-se em medicina.
Tornou-se um especialista numa das áreas assim da neurocirurgia. E um dia ele recebeu, no hospital que ele estava, uma paciente que entrou com uma doença assim neurológica, uma doença com tumor cerebral. Ele levou aquela paciente para a sala cirúrgica e olhou para aquela pessoa e reconheceu, assim, pela ficha, a cidade de onde aquela moça estava vindo. Ele pensou e disse, mas eu conheço essa cidade. Aí ele lembrou-se, foi lá que uma pessoa me deu um copo de leite. Quando ele olhou o nome da pessoa, ele disse, é essa moça que me deu o copo de leite. Foi uma luta muito dura para salvar a vida daquela moça. Ele tirou ali aquele tumor que estava no cérebro daquela moça. A cirurgia foi um sucesso, ela se restabeleceu, mas quando ela ficou no quarto, na enfermaria, ela ficou preocupada, pensando, como é que eu vou fazer para pagar todo esse tratamento, essa cirurgia? Quando ela recebeu a conta do hospital, quase que ela caiu de costa. Ficava mais de $50 mil. Ela disse, vou ter que vender minha casa para pagar a conta do hospital. E começou a chorar. Só que o médico entrou no quarto onde ela estava. Ela disse, doutor, como é que eu vou pagar essa conta? Porque o senhor me operou? Eu não tenho condições de pagar isso. Ele disse, já está tudo pago. Ela disse, como está tudo pago? Quem pagou? Ele disse, um copo de leite dado para um rapaz faminto numa tarde de quinta-feira. Ela disse, quem é o senhor? Meu nome é Howard Kelly. Eu sou o doutor cirurgião que operou você. Você foi a moça que me deu um copo de leite, me deu biscoitos e me alentou para que eu pudesse continuar meus estudos. E então resolvi retribuir para você. Queridos, é uma bênção quando nós recebemos uma graça através das mãos de uma pessoa bondosa. Por isso, nesse final de lição, eu quero chamar você para um pensamento, uma consciência a respeito do que Cristo nos ensinou na lição dessa semana. Ellen White disse assim no livro Beneficência Social, na página 39. Ela dá até uma certa puxão de orelha. Ela disse assim, pelo que me tem sido mostrado, os observadores do sábado estão se tornando mais egoístas ao aumentarem suas riquezas. E ela diz assim, seu amor por Cristo e seu povo está decrescendo. O povo de Deus não está vendo as privações dos necessitados, nem lhes sentem as dores e as tristezas. Não compreendem que ao desamparar os pobres e sofredores, negligenciam a Cristo e ao aliviar-lhes tanto quanto possível as necessidades e padecimentos, estão servindo a Jesus. Puxa, quando eu li essa passagem, eu disse, eu preciso fazer mais alguma coisa. Não porque eu tenho que me salvar com obra, mas porque eu já fui salvo em Jesus. E se eu não tiver obra, com certeza não vou mostrar que Jesus mora, eu vivo em minha vida. O comportor passou por uma rua, uma casa, bateu palmas, e o homem lá de dentro gritou bem forte, vai embora, você é vendedor de livros, crente ainda, eu estou doente e não preciso de nada. O rapaz olhou e viu que a casa tinha necessidade. Foi na mercearia, fez uma compra e mandou entregar. Olha, depois de 1 mês, 2 meses, passou por lá. E bateu na porta, o homem disse, vem cá, foi você que veio vender livro aqui há uns 2 meses atrás? Ele disse, fui eu sim. Olha, eu quero lhe agradecer, porque você mandou uma compra para cá. Ninguém se lembrou de mim, mas você se lembrou. O rapaz disse, deixa isso para lá, são águas passadas. Eu disse, não, não são águas passadas. Você é uma pessoa que tem um coração bondoso. Eu quero que você leia para mim no livro que você quer vender, que é a Bíblia, me leia alguma coisa sobre Jesus. O rapaz leu e este homem entregou o coração a Jesus. Está vendo? Precisava da cura espiritual para a alma desse homem. Deus abençoe. Possamos ser assim, eu diria assim, ativos, né, ou proativos. Antes que as pessoas necessitem, nós temos que estar na frente, já procurando aliviar o sofrimento das pessoas. Temos que utilizar o recurso da bondade em nosso trato com as pessoas. Os corações serão abertos, os preconceitos serão quebrados e haverá aceitação para o Evangelho entrar. Cristo deseja ver pessoas felizes a partir do conhecimento que elas tenham do plano da salvação. Agora, é como diz um certo pregador, pregue o Evangelho e, se possível, ou seja, em último caso, use as palavras. Isso quer dizer, tenha uma vida que pregue o Evangelho. Deus abençoe. Possamos ter aprendido muito com a vida de Jesus e como ele tratava as pessoas. Obrigado por sua atenção e que possamos, neste sábado, recapitular essa lição como sendo uma bênção prática para a nossa vida espiritual. Deus abençoe você. Amém.